Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar a nossa aulinha. Hoje aqui vamos fazer um pouco mais de aula prática. Agora toda a nossa aula vai ter um conteúdo prático também, um estudo de um tecido, de um órgão, uma lesão, para a gente ir associando a parte teórica com a parte prática. Então, até o retorno das aulas, vamos fazendo assim, uma parte teórica e uma parte prática. Vou colocar um cafezinho aqui para mim. Um café bem gostoso aqui antes de começar a aula, né? Já tomaram o cafezinho hoje? Bom, hein? Tomar um café, porque fazer aula remota dá sono, né? Geralmente dá sono. Ficar no Facebook, ficar no Twitter, ficar no Instagram, né? E não dá sono. Mas assistir um vídeo dá sono. Então, deixa eu tomar meu café aqui para a gente começar a aula. Bom, então o que a gente observa aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. O que a gente observa aqui nessa imagem? Então, a gente tem aqui um corte histológico. É um corte histológico, de uma peça. Qual seria esse órgão aqui? Então, um bloco de uma biópsia, né? Foi pegado um tecido. Esse tecido foi feito um corte lá. Vocês lembrando lá da nossa aula prática, a maioria dos tecidos a gente consegue fazer cortes. Então, pelo micrótomo, a gente teve aqui um slice, uma fatia de tecido. Essa fatia desse tecido foi corado pela hematoxilina e pilosina. E daí a gente tem esse corte histológico. Então, de que se trata isso aqui? Então, a gente vai aumentando. Posso aumentar aqui 10 vezes. Aumentar menos aqui, só para a gente ir chegando. Então, a gente vê que tem um tecido bem denso, né? Um tecido, então a gente já consegue perceber que se trata do que? De um músculo, né? Se trata de um músculo. Então, como que a gente vai caracterizar? A gente sabe que tem, dentro da histologia, 4 tipos diferentes de tecidos, né? Então, a gente tem o tecido epitelial, tem o tecido muscular, tecido conjuntivo e o tecido nervoso. 4 tipos de tecido. E o tecido muscular, dentro do tecido muscular, a gente encontra no corpo humano 3 tipos diferentes de tecidos musculares. Então, a gente tem o tecido muscular esquelético, estriado, tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco, tecido muscular liso. Então, este órgão aqui em questão é um corte histológico de um ventrículo, certo? O que é o ventrículo? É um músculo cardíaco. Então, o que a gente vai visualizar aqui inicialmente? A gente vai tentar reconhecer as principais estruturas que a gente encontra nesse tecido. Então, aqui está o nosso corte aqui localizado. A gente vai aumentando para visualizar todas as estruturas e tentando definir essas estruturas. Eu sei que são muitas estruturas, cada tecido tem uma série de características. Então, o que a gente vai falar hoje? Das principais estruturas de um tecido muscular cardíaco normal e depois a gente vai tentar ver, vamos demonstrar para vocês, um tecido muscular com lesão. Então, a gente aumentando aqui esse tecido muscular normal, o que a gente observa? Várias fibras musculares. Então, a gente vê, colocando nesse maior aumento, a gente vê que essas fibras musculares têm vários núcleos, tá vendo? Então, essas fibras, elas ramificam. Então, uma das principais características do músculo cardíaco, que são fibras musculares estriadas, certo? Dá para perceber bem as estrias, né? São várias estrias, ó. Várias estrias no músculo. Isso daqui são núcleos, né? Essas estruturas são núcleos, tudo bem? Que são vários núcleos das células. Então, a gente observa que o núcleo ele cora de uma tonalidade mais intensa, mais um arroxeado, e já a fibra muscular
isso aqui é tudo fibra muscular, ele se cora de um cor rosa mais intenso, né? Um rosa intenso. Então a gente vê, cada um desse aqui é uma fibra muscular. E a fibra, uma das características de fibra muscular é que essa fibra tem a capacidade de se ramificar, né? Então formam ramos, diferente da fibra muscular, tecido muscular esquelético, que a fibra não é ramificada, certo? Então a gente observa que entre as fibras, essas estruturas aqui, ó, tá vendo esses feixes aqui, que são discos intercalares, que é uma das características, são junções. Isso aqui que permite que a célula fique bem fixada uma na outra e se torne a fibra muscular resistente à contração. Então a gente observa aqui discos intercalares. Então nesse músculo estriado cardíaco, a gente observa que são fibras musculares ramificadas com discos intercalares e núcleos, em torno de 1 a 2 núcleos por fibra muscular. Então a gente vai colocar um maior aumento aqui, um menor aumento, para a gente visualizar o que mais que tem nesse tecido. Então, entre as fibras a gente tem alguns espaços, que são espaços intersticiais, né? Entre a célula a gente fala, a gente chama isso aqui de espaços intersticiais, é onde, através dos vasos sanguíneos, é levado oxigênio e nutrientes para as células. Então, o que mais a gente encontra aqui? Vamos observando aqui, ó, essas células aqui, ó, que a gente está observando aqui, são células, são os adipócitos, são células de gordura, rica em gordura. Então, como a gente utiliza no processo de coloração o xilol acaba carregando todos os lipídios presentes dentro dessas células e acaba levando a estrutura, ficando essas células aqui. A gente observa que aqui tem uma célula, que tem outra, que tem outra, que tem outra. Então, são células, são os adipócitos, células ricas em gordura. Qual outra estrutura que a gente observa aqui? A gente observa, tá vendo? Essa estrutura bem delimitada aqui, essa estrutura é um vaso sanguíneo. Ó, que tem outro vaso sanguíneo, e no interior desse vaso sanguíneo, se a gente colocar no maior aumento, a gente observa que a presença de hemácias, tá? Isso aqui são hemácias, é a composição do sangue. Então, que são várias hemácias, as hemácias que vão carregar e transportar o quê? Principalmente oxigênio para os tecidos. Então, você vê aqui outro vaso sanguíneo, certo? Outro vaso sanguíneo, e dentro dessa estrutura que é um vaso sanguíneo, e dentro desse vaso sanguíneo, todas essas estruturas arredondadas aqui são milhares de centenas de hemácias, certo? Então, vamos colocar no momento menor, então a gente vai visualizando. Então, tudo isso daqui, ó, que vocês estão visualizando, toda essa estrutura é um corte longitudinal, né, que você consegue observar a fibra muscular. Esses pontos são os núcleos. É muito importante você observar que nessas fibras a gente encontra núcleos, certo? Cheio de núcleo. E é um corte longitudinal, certo? Não é transversal, longitudinal. E esse corte longitudinal, a gente consegue observar, você vê aqui que tem várias hemácias, muitas hemácias aqui dentro dessa cavidade, muitas hemácias, ó, tá vendo? Isso aqui, todos os pontinhos a rosa são hemácias, a gente observa até alguns leucócitos aqui, então, esses que não nos interessa agora. E a gente vê aqui, ó, entre as fibras musculares, algum tecido conjuntivo, já um tecido aqui já conjuntivo entre as células, certo? Tecido conjuntivo, alguns pigmentos aqui, ó, alguns pigmentos dentro dessas células. Então, aqui já é um corte transversal, daí a gente já observa o núcleo das células, é um corte já não é longitudinal, é transversal. É como você pega uma cartolina, quando você vai na papelaria, você compra com cartolina, enrola a cartolina, é como se você estivesse olhando a cartolina dentro do canudo. Vocês estão olhando de cima. Então aí você tem um corte
transversal. Então, vocês estão olhando a célula de cima, aqui você está olhando a célula de cima, então você vê o núcleo central dessas células, ó. A fibra muscular aqui, uma fibra, você está olhando de cima, e aqui o núcleo central. Já aqui, o corte é longitudinal, ó. Vamos voltar aqui, que já o corte é longitudinal, como se tivesse cortado de lado. Como se estivesse cortando as células de lado. E aqui é como se você estivesse vendo a célula de cima, um corte transversal aqui. E ali um corte longitudinal. Continuando, a gente observa, ó, essas estruturas são vasos sanguíneos. Você vê que já aqui é uma arteríola, já tem um vaso, ali é uma vênula, e aqui é uma arteríola, que já é um vaso que tem uma camada maiores de células. Então a gente observa que é uma arteríola, uma artéria, mas não vem ao caso. Vamos continuar vendo. O que interessa é vocês observarem as estruturas das fibras musculares e que essas fibras musculares têm núcleo. O nome desse tecido cardíaco é o miocárdio. Então, isso aqui tudo é um ventrículo. Vamos observar aqui. A gente observa que são células, um núcleo central, né? Então, são células aqui do miocárdio. O miocárdio, tá? Então, acho que de tecido cardíaco que eu tinha para falar para vocês é isso, certo? Então, um vaso sanguíneo cheio de massa, outro vaso, e o resto é tudo tecido muscular estriado cardíaco. Tá? E aqui o que chama atenção, algumas células com alguns adipócitos. Isso aqui é uma célula músculo cardíaco normal, tudo bem? Então, vamos continuar. Acho que eu trouxe um outro aqui de um tecido também. Aqui a gente consegue observar bem, o tecido é estriado, né? Várias estrias, o núcleo, né? Essas estrias são ramificadas, e aqui a gente vê esses discos intercalares, que são junções entre as células, né? São desmossomos que ligam uma célula na outra, uma fibra na outra. Ocorre a transmissão de passar de cálcio de uma célula para outra, para aquele mecanismo de contração. Isso aqui mantém a célula íntegra, bem unida e no processo de contração cardíaca. Então, você vê aqui, ó, um tecido, observem a tonalidade do tecido, as fibras, tudo tem o mesmo padrão, tudo meio a mesma tonalidade. Então, se a gente vai aumentando aqui, a gente já consegue definir. Você vê, o corte aqui é longitudinal ou transversal? O que vocês acham? Longitudinal ou corte transversal disso daqui que estou mostrando? Então, vocês vão responder para mim depois, que quem está assistindo o vídeo, eu quero saber se o corte é longitudinal aqui ou se esse corte é transversal. Respondam para mim depois. Aqui, esse primeiro que estou mostrando, esse tipo de corte, a célula é longitudinal, é um corte longitudinal ou é um corte transversal? Então, vocês veem um tecido muscular, uma fibra muscular cardíaca. E esse aqui, o segundo que eu estou mostrando, aquele primeiro, que é o A, e esse tipo de corte, é longitudinal ou é transversal? Que tipo de corte é esse da biópsia, do corte histológico? É longitudinal ou transversal? Então, o primeiro é aquele e esse é o segundo. Vocês vão ter que responder para mim amanhã na nossa aula. Estou gravando no domingo aqui, olha. Domingo, 5 para as 3, para as 5, 5 para 5, certo? Vou tomar mais um gole de café. Cafezinho, maravilha, né? Ó a bolinha. Oh, que maravilha. Vamos continuar. Agora a gente vai para um infarto do miocárdio. Então, o que a gente observa aqui num corte histológico do infarto do miocárdio? Vamos colocar aqui no nosso maiormente. O que a gente observa de diferente lá? Mudou a tonalidade? Já mudou a tonalidade. Lá vocês viram que o tecido mantinha uma coloração rosa intensa, quase todo o tecido. Aqui a gente não encontra. Então a gente vai aumentando de tamanho e a gente vai observar o que? Aqui a nossa área de necrose. O que a gente observa nessa área de necrose aqui? A gente observa, qual que é a primeira coisa que você observa?
que a célula o quê? Perdeu o núcleo. Então, na necrose, principalmente no infarto agudo do miocárdio, há uma isquemia tecidual e sem oxigênio, a gente não tem fosforilação oxidativa, não tem ATP, não tem energia e, consequentemente, a nossa célula pode entrar em lesão irreversível, que foi no caso nesse caso aqui, a célula entrou em morte celular. Então, quais são as duas formas da célula morrer? Necrose e apoptose. E a necrose sempre é patogênica, patológica, e no caso aqui é associado a quê? Uma isquemia tecidual pela ausência de oxigênio. E quais são as características na necrose? A gente tem perda da função celular. Então, como que a gente perde a célula? Ou a célula perde citoplasma, perde a membrana, lesiona a membrana ou lesiona o núcleo. Ou a gente vê aqui que essa célula já não tem mais núcleo. Então, o que o núcleo entrou? 3 formas do núcleo morrer: cariólise, cariorrexis e cariopiquinose. As 3 formas. Então, anotem aí, questão número 3. Quais são as 3 formas de ocorrer degeneração nuclear e necrose? Cariorrexis, cariólise e cariopiquinose. Então, a gente vê nessa área aqui, onde você já tem ausência total do núcleo. E algumas células você vê já aqui uma vacuolização aqui, provavelmente isso aqui é aquela tumefação, é o edema, um tipo de degeneração já, né? Degeneração hidrópica, né? Você já vê que é associado ao quadro todo. Então, você vê que já tem algumas células, tudo isso aqui é músculo cardíaco. Vamos ver se a gente acha com algum músculo normal nesse corte histológico. Vamos ver aqui para baixo. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. A gente observa aqui umas fibras normais, né? Então, você tem um corte aqui longitudinal, onde você tem os núcleos. Tá vendo os núcleos aqui? Entre os núcleos, você tem aqui tecido conjuntivo, um líquido intersticial, tá vendo? Você tem núcleo. Agora, se você voltar naquele aumento lá, mas você vê que se você diminuir o aumento, a estrutura, que tipo de necrose a gente tem no coração? Necrose de coagulação, coagulativa. Então, apesar de ter havido perda total da estrutura, da função celular, porque não tem mais núcleo, essa célula é diferente dessa, que tem núcleo, aqui não tem. Então, houve perda total da estrutura celular, ainda há manutenção no formato. Então, entre aspas, ainda há preservação da arquitetura tecidual, do jeitão do tecido. Então, por isso que esse tipo de necrose é chamada de necrose coagulativa. Apesar da célula já ter perdido toda a sua função, o formato ainda se mantém. O formato da célula ainda se mantém. Mas, à medida que vai se passando algumas semanas após o processo do infarto, que foi revertido, não há regeneração do tecido cardíaco. A substituição desse tecido necrosado por tecido conjuntivo. Então, você vê aqui que a gente já tem essa área esbranquiçada aqui já é toda preenchida já por tecido conjuntivo. Então, você vê aqui, esse tecido aqui, ó, você vê que é uma estrutura mais frouxa, né? Diferente daqui, aqui já é uma área de necrose e aqui já é totalmente tecido conjuntivo. Então, aqui você vê células normais, ó, com núcleo, e ao lado já células de tecido de granulação, que a gente chama. É rico em vários vasos sanguíneos, você vê que esse vaso sanguíneo, aqui são vasos sanguíneos, é um epitélio simples, certo? Pavimentoso, né? Que o núcleo é achatado. Isso aqui é um vasinho sanguíneo.
aqui é outro vasinho sanguíneo, e tudo que está em volta aqui é colágeno, né? Tecido conjuntivo é denso, não modelado, né? Daí você vê aqui, essas são fibras de colágeno e essas células aqui, esses nucleinhos que a gente está visualizando aqui, são fibroblastos, que é a célula produtora de colágeno. Então, se esse paciente não foi a óbito, foi feita uma biópsia do tecido cardíaco lesionado do paciente, provavelmente a gente observa que esse paciente já tinha, antes do infarto, uma grande área de fibrose, substituída por fibras de colágeno. Então, toda essa área esbranquiçada aqui já não era um tecido cardíaco íntegro, né? Já tinha a presença dessa fibrose toda aqui. E uma vez que o paciente tem um quadro de infarto miocárdio, sobrevive, tal, a substituição do músculo cardíaco normal por células, por fibrose, consequentemente a função cardíaca fica também comprometida, tá? Então a gente viu agora com vocês, aqui mais uma observação, dá para perceber um tipo de degeneração já aqui, né? Você vê, tem núcleo, mas tem um tipo de degeneração, essa degeneração hidrópica, quer dizer, a primeira consequência da falta de ATP no processo de isquemia é a perda do controle da bomba de sódio e potássio. Consequentemente, a célula começa a acumular água no seu interior, a tumefação. Tipo de degeneração, ainda é uma lesão reversível, mas a partir daqui já é uma lesão irreversível, provavelmente não, isso aqui será substituído por fibrose, por esse tecido conjuntivo que vai ocupar essas células, porque essas células vão acabar sendo fagocitadas e acabar sendo eliminadas e substituídas por esse tipo de tecido. Então a gente observa aqui um tecido, um exemplo para vocês de necrose do tipo coagulativa, ok? É isso aí, a nossa aulinha prática. Um abraço e estarei à disposição para as dúvidas.